8h11, está conosco aqui o jornalista Paulo Pimenta. Um ótimo dia, Paulo, uma alegria ter você aqui com a gente. Muito bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrado de estar estreando essa coluna sobre literatura. Afinal, literatura e Nova Brasil FM tem tudo a ver, né? Acho que não teria lugar melhor para a gente falar sobre livros em qualquer emissora de rádio, senão aqui. Então, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Maravilha, Paulo, a alegria é toda nossa, é exatamente isso. Nova Brasil FM é cultura, é arte, é entretenimento, é literatura, é muito da nossa gente, do nosso povo, da nossa brasilidade. Todas as sextas-feiras, então, o que nós teremos aqui, o que o nosso ouvinte pode esperar da coluna de literatura? Diego, a ideia é incentivar a literatura mesmo, a gente falar sobre dicas de livros, sobre hábitos de leitura e aproveitando a sexta-feira para o pessoal já terminar de ouvir o programa e ir atrás dos livros, né? Acho que não vai ser um espaço de crítica literária, né? A gente vai conversar de uma forma muito leve sobre os autores e as autoras, as obras que eles escreveram, e aí a gente vai conversando sobre isso. Inclusive, desde já eu deixo aberto o canal para que as pessoas sugiram livros, né? Para que a gente fale aqui, para que a gente discuta, quem sabe a gente vá atrás desses autores. E queria começar te perguntando também se você gosta de ler, Diego. Como é que está seu hábito de leitura? Paulo, é muito interessante isso. O jornalista tem que gostar de ler, não tem nem opção, né? Eu adoro ler, sempre li muito. Depois que a gente entra no batidão da reportagem, do jornalismo, você sabe muito bem como é, a gente acaba gastando muito tempo do nosso dia mergulhado na notícia, na apuração, sobra pouco tempo para leitura. Eu tô com um filho pequeno em casa, pequeno assim, ele já tá grande e vai continuar sendo pequeno para mim, né? Já tá com 3 anos e meio e eu continuo dizendo que eu tenho um filho pequeno. Mas estou lendo menos do que eu gostaria. E aí até queria conversar isso contigo. Hoje em dia, o tempo livre que nós temos, a gente está com esse bendito celular na mão. É Né? verdade. E isso às vezes acaba tirando a gente de momentos de leitura. E aí alguns podem dizer, mas eu leio pelo celular, mas eu leio pelo Kindle, eu leio pelo tablet. Mas para mim é público e notório que o celular está roubando o tempo de leitura, né, Paulo? Demais, Diego. Eu trouxe até uns dados aqui de uma pesquisa do Instituto ProLivro. Essa pesquisa foi realizada antes da pandemia. Eles ainda não conseguiram fazer uma nova, mas eu imagino que durante a pandemia esses números tenham aumentado, mas o hábito de leitura dos brasileiros ele ainda continua muito baixo, muito abaixo do ideal. Os motivos são vários, né? Essa correria que você comentou do dia a dia, a falta de incentivo que as pessoas têm desde a infância e o acesso também, né? A gente também não pode adotar um discurso elitista e elitizado sobre a literatura porque realmente o acesso não é fácil para todo mundo. Os livros estão cada vez mais caros nas livrarias. Óbvio que tem as promoções, a gente consegue encontrar meios para isso. Mas eu queria falar aqui um pouquinho desses dados, que os brasileiros eles têm lido uma média de 4 livros por ano, 4 a 5 livros por ano, Tá. e que 30%, Diego, nunca compraram um livro na vida. Então, isso é um número 3 em cada 10 brasileiros nunca muito adquiriram um livro. relevante isso. E de quem respondeu à pesquisa na época, 82% afirmaram que gostariam de ter lido mais e 66% dos entrevistados disseram que ninguém nunca incentivou a leitura. Então isso a gente vê que é uma coisa que vem de base também, né? Sim. Acho que a gente tem, não só dos pais, não é uma responsabilidade só dos pais, mas também da escola, da gente buscar ter mais esse espaço nas bibliotecas, nas rodas de conversas. Eu me lembro de, quando eu era criança, na escola ter um incentivo muito grande à literatura, à leitura. Então partia muito de lá, mas a gente sabe que a educação no Brasil ainda é muito desigual, a gente não pode cobrar isso, né? Paulo, você veja, você está falando aí, eu estou lembrando aqui também como é preciso ressignificar, para usar um terminho da moda aí, muita coisa dentro do campo da literatura. Na minha época, quando você aprontava em sala de aula, a professora falava, vai para a biblioteca ler um É livro. isso mesmo, era isso que Né? acontecia. Era como se fosse um castigo. Olha, você está aprontando, então você vai para a biblioteca ter que ler um Sim, livro, como se fosse algo ruim, né? é, Não é assim, você é o melhor da sala, vai para a literatura, vai ler o livro, porque sim. é um prêmio que eu tô te dando, né? Então tem que mudar um pouco essa visão Tem também, né? total, e eu acho que a gente também desde criança tem esse lugar do castigo, e a gente também lia livros que não tinham nada a ver com a gente. Isso Sim. é uma coisa que eu converso muito com os meus amigos, eu tenho o hábito de incentivá-los bastante a ler, para que eles procurem o que eles queiram ler, assim. Então, se você gosta de autoajuda, vai ler autoajuda. Se você gosta de clássico, vai ler clássico, romance. Quando a gente era pequeno, a gente tinha que ler os clássicos.
Não faz sentido uma criança ler José de Alencar. É difícil isso, é uma literatura complicada. Então a gente cria um distanciamento disso. Mas a gente tem que saber que tem livros para todo mundo e todos os gostos vão estar premiados nesse meio, né? Nesse círculo todo de livros que a gente tem. Muito bom. E, Paulo, certamente também nessa coluna, todas as sextas-feiras aqui com o nosso ouvinte da Nova Brasil FM, você vai dar dicas de clube de livros, né? Tem muita iniciativa bacana surgindo. Muitas vezes as pessoas querem ler, mas é isso, falta um empurrãozinho, falta um estímulo. E às vezes está em um clube de leitura, em alguém que vai te estimular, que vai te indicar, ou mais. A própria coluna aqui da literatura com o Paulo Pimenta vai ser esse teu clube de livro, né? Vai te estimular a ler. Exatamente. A gente pode formar isso daqui, isso é o menor problema. Na pandemia eu fiz isso com um grupo de amigos, nós éramos mais ou menos 30 no final, um foi chamando o outro, e a gente se reunia online, levava as escritoras para conversar sobre isso. E é legal ver o quanto as pessoas se sentem incentivadas, né? Por estarem lendo em conjunto. Você vai ter alguém para discutir o livro, uma percepção. As conversas eram sempre muito proveitosas. E vai tudo assim, aqui da coluna, quero também falar sobre os hábitos, algumas coisas que a gente consegue fazer no dia a dia. Por exemplo, ler não é tão difícil. Imagina, se você lê 5 páginas por dia, eu não estou falando nem 5 folhas, vão dar 2 folhas e meia isso daí. Uhum. Então, se você lê 5 páginas por dia, no final do mês você lê um livro de 150 páginas. Então é o hábito que a gente vai fazer. Não é a gente sentar um dia e ler um livro inteiro, mas que a gente vá lendo aos poucos para a gente retomar isso, para ir gostando, para pegando o gosto pela leitura dali. E eu tenho uma coisa muito particular que eu abro mão do livro se eu não estou gostando. Eu Olha acho aí. que é um tempo muito... Você não vai até o fim. Não vou. Eu acho que é um tempo muito precioso pra gente. Se você não tá gostando do livro, se ele não te pegou ali no começo, passa para outro, porque senão você vai lendo uma coisa que você não gosta e você cria um distanciamento daquilo. Entendi, No interessante. próximo você não vai querer continuar, porque você já vai ter esse medo de não gostar também. Com filme você é assim também, Paulo? Ou só com livro? Com filme é mais rápido, né? Então É, filme eu falo, é não, já verdade, tô olha aqui, vai rapidinho. Não é de sair no cinema no meio do filme. Não, jamais. Mas com livro eu confesso que eu tenho alguns que eu deixei pela metade. Olha aí, interessante. E na escola a gente não podia fazer isso, né? Não, de Porque forma era alguma. obrigado, tinha que fazer a resenha, tinha É. que entregar pro professor, tinha prazo para entregar na biblioteca o livro de Sempre volta, né? isso. E uma coisa muito interessante, eu tive um professor no terceiro ano de Química, eu nunca vou me esquecer dele, o Joel. E para incentivar os alunos a lerem, na prova de Química, ele colocava uma questão sobre um livro que valia 1 ponto na média. Então era muita coisa. Então quem não era bom em exatas se dava bem na prova porque lia o livro. E ele colocava livros 1984, A Revolução dos Bichos. Então eram livros que preparavam a gente mais para frente. Naquela época a gente não imaginava isso, não sabia a dimensão ainda da importância desses livros, mas compensava e valeu. Obrigado, Joel. Bom demais, valeu, Joel. É claro que o Paulo Pimenta vai começar essa coluna dando uma dica de livro, mas antes disso, deixa eu ouvir a Malu que está com a gente aqui, ela que é cantora da nossa cidade, Malu Coelho, que daqui a 2 semanas está se formando em Direito. Malu, como é que é a tua vida de leitura? Muita leitura na faculdade, imagino, hein? Olha, eu confesso que eu não era muito fã de leitura, Olha né? aí. Mas com a faculdade eu acabei criando mais ou menos o hábito mais de ler a lei. No ano passado eu quis, né? Eu falei, cara, eu preciso começar a ler. E eu comecei a ler uns romances que estavam assim viralizando na internet, todo mundo falando, gente, eu preciso ler esse livro. E eu gostei muito. Confesso que hoje eu não tô tendo mais o hábito. Eu tava lendo acho que um livro por mês e pra mim isso tava sendo, meu Deus, porque eu realmente não tinha o hábito. Então, ler um livro por mês eu tava me empolgando com as histórias, com tudo. E eu acho muito importante a leitura, não só assim pra mim, né, mas pra todo mundo. Mas falando sobre mim, sobre a minha vivência, a leitura ajuda muito na criatividade. Então, no desenvolvimento das histórias, eu sempre falo que eu canto histórias. Então, acaba ajudando. Alguma frase traz uma inspiração legal. E a gente se identifica, né, com alguma parte do livro, às vezes com o livro inteiro, às vezes a gente não se identifica. Mas eu acho muito importante. Muito bom. Paulo, a Malu falou de ler livros que viralizaram. Isso funciona muito também, né? Tá todo mundo lendo, eu quero ler o que tá todo mundo lendo, né? Com certeza, eu adoro isso, dos livros que estão ali na entrada da livraria. É justamente isso que eu falei no começo, né? Tirar essa pecha da literatura elitista, de achar que os livros que estão sendo muito vendidos não são bons, ou que são menos bons.
Então, eu adoro os livros que estão viralizando, eu acho que incentiva a leitura, eu acho que é mais fácil das pessoas lerem. A gente pega um público mais jovem que está ali, principalmente nas redes sociais. Agora a gente tem muita gente viralizando conteúdo sobre esses livros que estão fazendo muito sucesso. Eu falo pelos meus sobrinhos, assim, que eles leem muitos desses livros que estão ali. É mais fácil o acesso, né? Eles não vão conhecer tantos autores, eles não vão saber exatamente onde procurar. Então, se você está entrando numa livraria ou está vendo alguém que já está chegando à mão, é muito Isso mais estimula. fácil. Eu não vou ter a memória tão boa quanto a sua, Paulo, de ter lembrado do nome do professor de química, o Joel, mas eu tive uma professora de redação no cursinho em que ela falava o seguinte, essa frase era tão forte que me marcou, ela dizia: leiam, leiam até ficarem cegos. É isso mesmo. Leiam bula de remédio, leiam outdoor, leiam qualquer coisa, mas leiam. Eu não vou me recordar o nome dela, que pena. É importante ler justamente também no que a gente está falando, né, Diego? Hoje nas redes sociais a gente escreve tão rápido, a gente passa os acentos, a gente diminui as palavras, encurta tudo. Eu vejo que os meninos estão crescendo com uma dificuldade até de se expressar. Eu fico pensando nas redações do Enem, nas coisas que eles estão fazendo no mercado de trabalho. É diferente isso da pessoa que não tem o hábito de leitura, a forma como ela escreve, de quem costuma ler desde cedo. Com certeza. Então vamos para a nossa dica desta primeira coluna, da estreia da coluna de literatura aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, com o jornalista Paulo Pimenta. Qual livro que você traz para os nossos ouvintes, Paulo? Olha, hoje eu trouxe 2 livros de uma autora chamada Fabiane Guimarães, maravilhosa. A Fabiane, ela é goiana, mas cresceu aqui em Brasília. Ela cresceu em Formosa e depois veio para Brasília para estudar jornalismo aqui na UNB. Olha aí. É muito legal, a literatura dela é muito boa. Ela lançou o primeiro livro dela em 2021, chamado Apague a Luz se For Chorar. No meio da pandemia. Isso, e agora ela lançou o outro, Como se Fosse um Monstro. E eu trouxe a Fabiane justamente nessa semana em que a gente tem repercutido essas falas sobre Brasília, sobre a questão aqui da nossa cidade, que tanto mexeu com a gente. Eu resolvi trazer a Fabiane porque ela usa Brasília como pano de fundo das histórias dela. Então eu acho isso muito legal. A Fabiane, ela faz uma literatura fora dos grandes centros urbanos, ela usa alguns municípios, né, de Goiás para fazer isso. Em Apague a Luz se For Chorar, a história se passa em Brasília e Pirinópolis. Olha Eu só. acho que isso é muito legal. E É ela romance. Romance. Ela fala. Tem muito suspense nisso, né? Nas histórias da Fabiane. Ela tem uma leitura que é muito fluida, então você senta e você tem vontade de terminar o livro na mesma hora, assim, é muito bom. Os legal. livros da Fabiane têm mais ou menos umas 160 páginas por aí, então não são livros longos. Eu acho que vale a leitura. Ontem a Fabiane deu uma entrevista para o Estadão que eu achei muito legal, ela falando sobre essa literatura fora dos grandes centros urbanos. A gente está muito acostumado numa literatura do Rio, São Paulo, às vezes alguma coisa que fala ali sobre o Nordeste, mas a Fabiane falou ontem assim, vou ler rapidinho essa frase que ela disse, abre aspas, quase todas as referências nacionais de literatura que tive foram de autores sudestinos, e eu achava que não haveria espaço para mim, que ninguém iria querer ler sobre uma paisagem diferente e em certa medida desconhecida. Eu costumo brincar que o Centro-Oeste é a região mais esquecida na produção literária, porque não lembram nem para dizer que não somos lembrados. A partir do momento que eu decidi abraçar o Cerrado e escrever sobre ele, eu sinto que encontrei meu lugar e acho que o que eu tenho para contar é único por causa disso. Que beleza, hein? E é muito Fabiane legal, Guimarães. exatamente. Em Apague a Luz se For Chorar, vou fazer só aqui um resuminho das duas, Por favor. para que as pessoas leiam depois. Ela tem Brasília como um dos locais que a história acontece, tem muito suspense, muito mistério. Cecília é a personagem principal e ela vai para Pirinópolis por conta da morte dos pais, ela quer entender o que está acontecendo. E paralelo a isso, a gente tem o João, que é um veterinário, pai de uma criança com paralisia cerebral, e ele cuida sozinho desse filho. E ele mora aqui em Brasília, essas histórias se entrelaçam. E no final ela descobre o que foi realmente essa morte dos pais. Foi um assassinato, não foi? Então é um livro muito bacana. Eu acho legal a gente que está aqui em Brasília, provavelmente a gente já foi a Pirinópolis, então você consegue imaginar. Visualizar, né? Exatamente. E o outro, Como se Fosse um Monstro, é um livro muito bom. Também da mesma época? Exatamente. Lançado também agora Foi recente. lançado agora, esse ano. Esse ano. Isso. E é sobre uma jovem que vira barriga de aluguel aqui em Brasília.
uma barriga de aluguel clandestina, né? Aqui no Brasil essa prática é proibida. Mas logo no começo do livro, a Fabiane já descreve a rodoviária aqui do plano piloto, com a personagem principal chegando, e isso é muito legal. E o que eu queria dizer é que os 2 livros da Fabiane, de tão bons que foram, já estão com os direitos comprados para serem adaptados para o cinema. Que legal! Então a gente tem a Fabiane, Puxa morando aqui em vida. Brasília, jornalista formada pela Universidade de Brasília e autora desses 2 livros maravilhosos. Vou repetir aqui: Apague a Luz se for chorar, e o outro é Como se fosse um monstro. Que maravilha, que maravilha. Fácil de achar esses livros? Super fácil, tem em todas as livrarias, na internet, inclusive alguns sites estão com promoção. Pessoal, pode dar uma olhadinha neles aí. Que coisa boa, Paulo. Que maravilha. Estreamos muito bem. E aí eu vou te pedir, sempre que possível, também pode trazer essa turma pra cá, junto contigo. Bacana, excelente, Né? pode Trazer deixar. Fiquei com vontade de conhecer a Fabiane Guimarães. A aí. gente combina. E vou deixar aqui também aberto para o pessoal, mais uma vez, quem quiser falar sobre literatura, deixa lá no Instagram da rádio. Vamos falar sobre os livros. Quem tiver alguma dica de leitura, quem quiser compartilhar o que estiver lendo, a gente vê por lá e traz para cá depois. Muito bem. Se você está chegando agora somente à programação da 97,5 FM, ligou o rádio no carro agora, nesse momento, nós estamos com o jornalista Paulo Pimenta e nós tivemos aqui a estreia hoje da coluna Jornal Nova Brasil Brasília Literatura, que a partir de hoje vai ao ar todas as sextas-feiras. E se você perdeu a coluna de hoje, eventualmente perdeu algum trecho, daqui a pouquinho já vai estar no nosso YouTube, Nova Brasil FM Brasília, a íntegra dessa conversa com o Paulo Pimenta. Paulo, muitíssimo obrigado. Estou muito feliz com essa estreia, acredito que os nossos ouvintes também, certamente. Eu que agradeço, Diego. Até sexta-feira que vem. 8 horas e 27 minutos, esta foi a estreia da coluna Jornal Nova Brasil Brasília Literatura.